Fala galera, KenkoCast, mais um episódio. Hoje com convidados que vieram do sul do Brasil, né? E não estamos com um convidado, hoje nós estamos com um casal aqui. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, aproveitando a estada. Eu sempre digo para os meus convidados que estão aqui: o presencial é sempre melhor do que fazer o online, né? Então, aproveitando a estada aqui em Sorocaba, onde é nosso estúdio, onde a gente grava, estamos aqui então com a doutora Jaqueline e o doutor Rafael. Eles são do Rio Grande do Sul. Obrigado por aceitarem o nosso convite aqui da equipe do KenkoCast. E eu, começando por você, Jaque. A gente já tem uma intimidade, então vou ficar nas formalidades. Aqui é um bate-papo. Conta para mim como que você, né? Vocês são um casal de marido e mulher, né? Constituíram uma família junto, mas trabalham na área integrativa, na área da naturopatia, atendendo pessoas. Como que começou essa sua história? E fala um pouquinho quem que é a Jaqueline e o que que vocês fazem lá na região de vocês. Então, primeiramente, né, Takashi, é um prazer estar aqui com você, uma pessoa que a gente admira muito, né, toda a história. E a gente não podia estar num lugar melhor, né, do que no seio aqui da tecnologia fototerapia que entrou na nossa vida, né. Meu nome é Jaqueline Cordeiro Gonçalves. Eu sou esposa de Rafael. Ano que vem a gente faz 25 anos de casado. Bodas de prata. A gente tem 2 diamantes que foi nos presenteado, né? 2 filhos, Rafael Júnior, que hoje está na área de biomedicina, e o Gustavo, que tem 16 anos, que está aí junto com a gente. Está caminhando. Está caminhando. O interessante de tudo isso, né, Rafael, é que a gente acha que está fazendo um bom trabalho, porque o conceito nosso, que a gente tenta, como missão de vida, é amar as pessoas e tentar levar a elas uma melhor qualidade de vida. Se eu puder acalentar, minimizar a dor do meu próximo, eu já estou muito satisfeita, né? E a gente temos uma clínica em Novo Hamburgo, moramos em Canoas, e eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Catarinense. Não podia deixar de falar da minha cidade também. Que é linda, né? Que eu adoro ali. Isso. Foi lá roubar ela, esse gaúcho, né? Então a gente faz um trabalho de doação à terceira idade, uma vez por semana, que é um trabalho que a gente ama demais, trabalhar com a terceira idade. E na clínica a gente vem atendendo pessoas de todos os estados, né? E já temos até pessoas da China que veio exclusivamente se consultar com a gente, ficou lá um mês com a gente, a mamãe e a filhinha, para tratar com terapias integrativas, conhecer esse nosso mundo de ser o mais integrativo possível de uma saúde natural. Bacana, bacana. Que maravilha, então. Doutor Rafael, eu conheço um pouco do trabalho de vocês, algum tempo que a gente já se conhece, né? E me fala um pouco, como que você entrou, né, nessa área? As barbas brancas mostram que a gente tem um tape rodado aí como eu, né? Nossas barbas brancas mostram isso. Mas como você, um pouco, qual que é a tua formação e como é que você foi parar no mundo da integrativa? Vamos lá. Bom, Takashi, antes de me apresentar, por que será que as pessoas começam a ter desarmonia nas suas vidas? Né? Por que será que eu começo a me relacionar com a vida, com os estímulos que ela me traz, de uma forma não tão agradável aos meus olhos? Isso é interessante da gente prestar atenção, né? Qual é o órgão mais complexo que nós temos? Né? Não o mais vital, mas o mais complexo. É o nosso cérebro, né? Sem dúvida. Então, agora eu vou me apresentar e depois nós vamos falar sobre isso. Voltar isso, boa. Bom, eu sou doutor, né, e sou PhD em naturopatia pelos Estados Unidos. Meu nome é Rafael Azambuja Gonçalves. Bom, ela já falou que nós temos uma clínica em Novo Hamburgo. Há mais de 9 anos nós também tiramos um dia por semana e a gente doa, como ela também já comentou. E o que fez, né, na realidade, é justamente isso. Entender um pouquinho mais da complexidade, na realidade, que nós somos. Nós somos uma obra divina, né? Sim, mas você me falou que você veio, lá atrás você teve uma formação corporativa, de empresa e tudo mais. E como é que foi essa virada? 27 anos. Transição. Né? Imagina que uma transição gigantesca, Foram né? 27 anos
numa multinacional, trabalhando ali arduamente, mas uma necessidade muito grande de ajudar pessoas. Então, não só ficar no corporativo, né? De ir a campo mesmo, à frente, e começar a ajudar. Eu acho que primeiro a gente mesmo, né? A gente precisa se tratar como ser humano, entender o que é a vida realmente, né? E aí tu começar a ajudar aqueles que não conseguem chegar nessa plenitude. Então, isso me chamou muita atenção de querer me aprofundar na integrativa e aplicar isso para as pessoas. Então, para mim fez toda a diferença eu buscar, para mim, para a família, acredito, né? E depois a realização de tu tocar seres humanos e transformar seres humanos numa condição melhor, né? Para entregá-los ele para trilhar da melhor forma possível o seu caminho. Muito bacana. O Jaque, e vocês lá, eu sei que vocês trabalham em conjunto, né? A família, né? Inclusive com o Rafael Júnior, né? Lá também, que já é formado, né? Ele é biomédico, né? Está se formando. Formando em biomedicina. Isso. Agora, me fala um pouco, dentro da estrutura de vocês, quais são as técnicas que vocês aplicam, né? Porque a gente fala da integrativa, o nome já diz, né? Aquela que integra, mas que as pessoas ainda têm um pouco daquela visão de que a integrativa é coisa natural, ou é coisa da homeopatia, ou é isso. Então existe ainda, e esse é um dos objetivos aqui do KinkoCast, é trazer e mostrar aqui a visão integral, a visão do ser humano, como você falou, mas como buscar a saúde como um todo. Quais são as técnicas mais aplicadas por vocês hoje dentro da clínica? Bom, a gente trabalha com uma avaliação. Primeira coisa, né? Chegando na clínica, tem a avaliação da homeostase bioquímica através da biorressonância quântica, né? Que é realizada pelo nada mais, nada menos que o biomédico aí, né? Que vai ter todo esse aprofundamento da realidade de análises, né? Sim. Depois a gente faz sobre órgãos, um escaneamento completo. Um escaneamento completo sobre órgãos. E aí vem o professor em microsemiótica irídea, né, uma iridologia mais avançada, Rafael, analisando então todo o contexto, o indivíduo, porque os olhos é o livro da vida da pessoa. Então a gente trata mente, corpo, né, e alma, vamos dizer assim. Partindo desse diagnóstico, a gente tem a nossa linha de tratamentos aí já, muitas das vezes, já na própria consulta, né? Com aplicação de laser terapia, através da acupuntura, né? Sim. Sem agulhas. E ozonoterapia a gente trabalha também, mas hoje fortemente com a fototerapia, com o biomagnetismo, né? Que daí o expert no assunto é Dr. Rafael. Maravilha, mas ficou muito claro. Então, ou seja, imagina que eu, como paciente, chegasse lá em Novo Hamburgo, fosse fazer é aquela história, né? O amigo do amigo, a indicação chega nesse... 99% é assim que funciona, por indicação. Por indicação. Você sabe que quando eu entrei nesse mercado, estou há 25 anos estudando isso, né? E a gente tinha muito uma palavra que a mim nunca me agradou, que era aquela coisa de, a terapia alternativa, né? Não, é proibido usar isso no consultório. Alternativa daquela sensação de que eu tentei tudo, não deu certo, então vou tentar essa aqui, entendeu? Caixa, eu gosto muito quando você chama esse termo utilizado muitas vezes erroneamente por colegas de profissão. Sim. Alternativo é aquele que diz ou é a medicina convencional ou é a medicina natural. Ninguém é único e uma única... todos somos únicos, mas temos muitas fontes e elos nossos no nosso corpo de ligação. Então, nós somos integrativos. Se a pessoa chega fazendo um tratamento da medicina convencional, nós vamos agregar para que aquele tratamento chegue a um ápice. Ok? E você sabe que eu vejo que você falando, né, de tantos anos que eu tô, quando eu entrei para estudar todos os campos eletromagnéticos, os fótons, os íons, a gente via muito isso em nichos, né? Então você tinha, né, uma medicina ayurvédica que vinha da Índia. Excelente. Você tinha, né, uma acupuntura coreana. Eu cheguei a um absurdo. Em São Paulo aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem o dia do acupunturista. E eu
por participar de muitos eventos, fui convidado várias vezes. Aí a gente ia na Câmara Municipal de São Paulo, chegávamos lá, tinha assim, uma vez eu fui para um amigo e ele falou assim, aí tinha 3 mesas diretoras. Eu falei, mas por que tem 3 mesas diretoras? Não, é porque lá tem uma mesa da acupuntura coreana, a mesa da acupuntura chinesa e a mesa da acupuntura japonesa. E você olha, principalmente para nós, eu sou japonês, a gente tem um pouco disso de não misturar, mas de olho puxado é tudo igual para nós brasileiros, na verdade? Sim. Então eu acho que isso foi logo no começo, isso foi o quebrando. Eu acho que hoje é muito bom ver gente, assim, uma loira do olho azul, lá do sul catarinense, de tudo, né, falando com com esse conceito que era muito de guetos, né? Era muito da coisa do indiano, que era muito... por isso que ficava aquela coisa alternativa. Né? Alternativa parece aquela coisa dos anos 60, 70, né? Então não é isso que a gente está buscando. E sofre um certo preconceito da medicina convencional, porque aí, infelizmente, uns dizem, não, ou você larga o teu tratamento convencional e vem fazer o nosso. E não é isso, né? Se todos têm a verdade como fundamento, não importa se vem da Ayurveda, se vem da chinesa, se vem da convencional, elas vão chegar no mesmo diagnóstico. É aquilo que a pessoa precisa. É assim que você funciona. Porque, afinal de contas, o integrativo é integrar toda melhora se dá de cima para baixo e de dentro para fora. Não se pode desprezar milhares de anos de estudo de Ayurveda, de chinesa, da convencional. Se elas são verdade, elas se fundem e você vai encontrar todos os profissionais falando a mesma coisa sobre o seu problema naquele momento. Então, a gente já vai voltar lá na parte com você, Rafa, mas ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Tinha um médico especialista em odontologia, professor da Universidade do Nordeste. Eu trabalhei muitos anos no Nordeste e ele contava uma piada local, né, mas que tamanha era, ele falava dessa ignorância que a gente transmite isso para a maioria da população. Lá na guerra dos Canudos, então aquele monte de gente morta, aquela loucura toda, né? Então tinha que ter alguém para separar os que iam se tratar dos que estavam mortos para poder. Mas era tanta gente e tal, então vinha o médico, né, o profissional da saúde ali, e ele com bastão fazia a primeira triagem para saber quem estava morto e quem estava vivo. Então cutucava, se mexesse, se respondesse, ó, separa esse aqui, leva lá para nós tratar, e esse aqui não respondeu, põe no carrinho e vamos separar, né? Aí, numa dessa, ele cutucou, não respondeu, cutucou de novo, não respondeu, falou, ó, joga no carrinho. Aí a hora que foi pegar ele se moveu. Aí ele se moveu lá, o moribundo disse, tô vivo. Aí ele disse, rapaz, cala tua boca, você quer saber mais que o doutor? Manda enterrar, porque ele quer... Doutor, olha só, né? A palavra final. Rafael falou que morreu, você tá morto, então não teime com o doutor. Então, às vezes, a gente brincava, né, com o professor lá na faculdade, isso em Recife. Mas é uma realidade, porque é uma piada para mostrar o quê? Essa coisa que se a gente não aclarar, e o objetivo desse canal, eu criei esse canal com esse objetivo, né, de aclarar e mostrar as possibilidades que existem da integração total. Né? Isso. Então, o Rafa, agora puxando o que a Jaque falou para nós, né? Então vocês fazem um exame quando eu chego lá na clínica, que é um exame, primeiro, biológico, você vai entender tudo o que está acontecendo na bioquímica, na homeostase do meu corpo. Depois, você vai para uma parte de um escaneamento de órgãos, para saber o que é essa bioquímica. Órgãos, sistemas, que aí vai te dar um diagnóstico do físico do meu corpo, bioquímico, físico, e depois você vai para iridologia. Que a gente fecha, porque... Então, eu não participo dos primeiros justamente para eu ter uma avaliação íntegra sem, infelizmente somos imperfeitos, né? Sem julgamento. Sem influência do das que já foi avaliado. Sim. Certo? Então, vai ter um profissional, ele vai passar para a mão de mais de um profissional. No caso, o filho, a mãe e o marido. Isso. Então, ele passando por essas fases, a gente no final consegue realmente ter a inteireza, consegue cruzar as informações. Então a gente chega na maior necessidade. Porque adianta eu pegar
todos os sintomas ou tudo que ele está apresentando e tentar cercar ele para ajudar de uma certa forma, eu vejo isso muito acontecer hoje em dia. Não. Quando a gente monta essa estrutura, muitas vezes a gente faz, sabe aquele efeito dominó? Então tu vai pro que é primordial ou principal. Qual que é o primeiro dominó que está derrubando? Então tu faz um tratamento Você muito busca a causa. menor, né? Porque tu tá indo na causa e tu vai derrubar muitos sim. dominós no tabuleiro, certo? Deixando para ajustar numa sequência. Então, é uma metodologia diferente? Mas tem muito resultado. Então, e ser integrativo que ela disse, Takashi, é exatamente ver aquele indivíduo, né? Exatamente como ele chega para nós, com o contexto dele, certo? Com os tratamentos que ele vem, e a gente tem que interagir com aquilo, né? Identificando a individualidade em cada ponto, então, e aí tendo a ação mais correta, onde vai ter um resultado mais rápido. Hoje as pessoas gostam de ver um resultado. Sim, claro. Né? E você falando da integrativa, nós vamos voltar na iridologia, mas falando da integrativa ainda um pouquinho antes, eu vi um podcast recente de um médico português respondendo esse podcast, e ele fala justamente isso. Existe um período que a gente está quebrando essa barreira e a informação da internet está nos ajudando com isso, que foi um período que teve uma mudança muito significativa na medicina, principalmente ocidental. Por quê? Porque antes dessa mudança, a medicina era integrativa. Os médicos, né? E aí houve uma medicina bioquímica muito focada em tratar a doença e não o indivíduo. Trato a doença e não o indivíduo. Posso fazer um adendo? Isso. Vocês sintoma. Trata o sintoma. Você tem razão. Que a doença. E o Takashi puxou muito bem. Eu não tenho que tratar sintoma, eu tenho que tratar a causa. Takashi, você puxou isso. E você sabe uma outra coisa que eu fico que a gente se assusta? Porque assim, eu não me incomoda a palavra chamar a pessoa de paciente. O nome já não ajuda, não é verdade? Ele é paciente, né? Quer dizer, ele está aceitando. Uma abordagem muito bacana. E até ensino para os meus alunos, porque eu dou aula em faculdade, nós temos interagentes. Ou se ele não chega como interagente, a gente tem que transformá-lo em interagente da sua melhora. Porque quem melhora é ele. Você sabe que eu escutei uma frase que me marcou? Eu aprendi isso lá no Paraguai. Vocês sabem que eu faço uma atuação lá no Paraguai. E tem um médico de uma clínica muito importante lá, que é a medicina integrativa. Ele criou a primeira clínica junto com a esposa, que é pediatra, da primeira clínica do Paraguai de medicina integrativa e medicina biológica para crianças. A esposa dele que cuida, eu fui na inauguração. Ele já tinha dos adultos, ele começou a tratar, e a clínica já vem do pai dele, chama Clínica Masquelier, Dr. Pablo, um abraço para ele, Pablo Penha. O Dr. Pablo diz o seguinte: aqui na minha clínica nós mudamos e abolimos, todos os nossos antigos pacientes se tornaram alunos. A gente aprende todos os dias com ele e eles aprendem com nós, porque a nossa vida, a nossa saúde é um eterno aprendizado. Então eu passo a tratar os meus, dentro da clínica somos todos alunos. Eu adorei chegar numa clínica. Se eu chegasse numa clínica e me chamassem de aluno, ao invés de paciente, eu me sentiria muito mais à vontade que paciente. Uhum. E esse interagente também é muito bacana. Uhum. Rafa, o que eu queria te perguntar agora específico é o seguinte: eu já fiz diagnóstico com o meu acupunturista, ele já fez anamnese comigo baseado na iridologia, tirando a foto da íris e depois fazendo, mas eu não entendo nada, eu sou fui o paciente. Queria que você explicasse um pouco qual que é o embasamento, porque para muita gente, que história é essa de tirar uma fotografia do olho e saber um monte de coisa, e você saber um monte de coisa? Isso é conversa. Né? Então, explica um pouquinho da ciência, de onde você que é um estudioso, um professor, da onde vem isso, qual a base disso, explica um pouco do que você explica para o teu paciente. Sim. A natureza vem da Europa, né? O início veio de lá, tá? O estudo é aprofundado. Os nossos olhos, então, para tentar resumir, tá? Nossos olhos estão ligados diretamente com o nosso cérebro. Acho que é o único órgão, né, que está ligado diretamente. Todos os outros são pela medula oblonga, né? Naquele feixe elétrico que sobe lá e faz as sinapses, né? Tudo isso.
muito bacana. Os olhos têm a capacidade de te dar informações muito importantes. Ele é uma diagnose, não é um diagnóstico. Porém, ele traz informações de genética. Quais são as tuas características? Sim. Né? E, inclusive, de como responder, como eu falei no início, de como eu respondo aos estímulos que a vida me traz. Nós somos alguns grupos. Tá? Eu tenho que tratar a individualidade do ser. Aí eu vou chegar onde eu preciso. Porém, nós somos, de uma certa forma, grupos que reagimos de energia, de terreno biológico, de uma forma diferente um do outro. Quando você fala de grupos, seria grupos étnicos ou grupos até... Não precisa ser étnico. Étnicos, não necessariamente. Não necessariamente. Nessa questão de etnia e de genoma, por exemplo. Não, de terreno biológico, de energia na Tá, usina, perfeito. Na célula. Então, o que acontece? Pode ser aqui, pode ser no Japão, pode ser em qualquer lugar. Eu vou ter todas características independente da região. É como o meu corpo ele se encarrega de um funcionamento. Tá? E aí me traz emoções diferentes, me traz reações de energia mesmo aplicando na minha vida. Então, tem características de genética inclusas na informação do olho. Essa é uma primeira estrutura. Fica muito próximo da pupila, que é chamada de a menina dos olhos. Sim, né? sim. Tá muito próximo ali, tá? É um anelzinho que tem ali. Tá? E aí ele te dá informações ali que você... De energia, de como eu tô. Se dá com pouco, eu tô com uma discromia. Se eu já estou com falta de minerais no terreno biológico, lá na usina. Entendi. Entendesse? Então, eu consigo ver isso nos olhinhos? Sim. E são estruturas muito específicas. Tá. Aí eu saio dessa estrutura e vou para uma outra estrutura muito clara nos olhos, que é a epigenética. Então, falamos de genética... Epigenética. Sistema nervoso autônomo. Muito ligado ao sistema nervoso autônomo. Sim. O que eu passei na minha vida, consciente ou inconsciente, que vai mudar minha relação com a vida. Né? Eu posso ter passado na minha gestação por situações a bordo da minha mãe. Né? Ela pode ter tentado atravessar uma rua e tomou um susto. Quando tu tá sob pressão, né? Sobre um momento estressor, estressante ou traumático, tu vai gerar uma reação hormonal no corpo, né? E muitas vezes aí, total, com cortisol e adrenalina, por exemplo, são hormônios de luta e fuga, certo? Então, toda vez que eu estou submetido a isso, eu posso estar gerando muito hormônio nesse momento para me livrar de uma situação. Então, só que aqui ele começa a complicar vários sistemas do corpo. Entendi, mas nesse grupo eu vou te dar, vou ver se fica claro para mim e também para o nosso público lá. Então, imagine o seguinte, numa situação como essa, um casal, né? Eles passam por um mesmo trauma, por exemplo, um assalto, por exemplo. A gente vai ter uma reação totalmente bioquímica, medo, não sei o que, reação diferente. Então, ou seja, esse grupo, ela pode reagir de uma forma e pode ficar super tranquila. Sim. E às vezes o outro se desesperar e por isso talvez até tomar um tiro num assalto, uma coisa do tipo. A gente vê isso, uma reação. Então, ou seja, esse tipo de grupo, você consegue identificar então através disso nessa figura... Por essa estrutura de epigenética, a gente consegue identificar os momentos mais difíceis desse ser humano. Sim. Tá? Ou pode ter sido a bordo, como eu disse, na gestação, né? Ou pode ser extra. Gestacional, ou a partir a gente chama de posse de si, nascimento. Ah, entendi. Como foi o nascimento também? Como é que a mamãe estava? Como é que essa pessoa estava? Já pensou uma criança que foi tirada a forceps? É a mesma coisa que aquele parto natural, tranquilo? Sim. É igual uma para outra? Óbvio que não. E tem influência hormonal. Sim. Essa pessoa, normalmente, ela vai ter dificuldades com tudo que se refere ao bom funcionamento do sistema hormonal. Então, muitas vezes, tu vê meninas que elas não sabem, elas não aprendem isso numa escola ou num lugar público. Sim. Elas têm que dar com pouco, achar um profissional que vai ensinar isso para elas. Muitas vezes, por causa do nascimento, elas vêm ter uma dificuldade ali quando estão entrando na fase de ser mulher. Quer dizer, elas vão começar a ter dificuldade na menstruação, por exemplo. Porque é algo que tu consegue ver. Só a mulher consegue, o homem não consegue, né? Sim. Porque ela tem essa condição da menstruação, que depende de um bom funcionamento hormonal. Muitas delas têm dificuldade com a menstruação. Ou ciclo errado. Entendi. Né?
ou fluxo. Então, e elas não percebem porque não tem o ensinamento. Esse exemplo que você deu. Então, a base do teu... você vem com, como eu te disse, a parte, como você nos explicou, né? Então você divide em 3 partes. E aí o que te dá esse guia para direcionar aonde você vai tratar, se é uma parte mais biológica, mais fisiológica ou mais psicossomática, vai te dar, então, hoje a base é a iridologia. É entender a pessoa como um todo. São várias características, tá? Sim. Tem constituição envolvida, tem essa energia de terreno biológico, tem as informações que fizeram essa pessoa entender a vida de uma forma diferente, seja gestacional ou pós-gestacional. O que eu passei? Eu posso ter perdido um emprego, para mim foi muito impactante, eu posso ter tido uma dificuldade, uma perda, e foi impactante, e isso vai mudar uma reação. Mas vamos falar de 3 estruturas: genética, epigenética e fenótipo. Essas 2 primeiras vão me trazer uma relação minha com o externo, certo? E a terceira vai me dar uma condição física. De como o resultado dessas 2 primeiras. O que vem acontecendo comigo? Quais são as desarmonias que na realidade estão acontecendo? Então, quando a gente falou lá no início de naturopatia, naturopatia é um processo onde tu tens várias cadeiras dentro do ensino. Entendi. Antes de você entrar aqui, deixa eu já te interrompendo, que eu quero fazer uma pergunta nessa linha. Semana passada, na quinta-feira, a minha acupunturista, que minha professora também já teve aqui, a Ana Teste, nós estávamos conversando sobre um determinado tema e ela me passou uma indicação de um livro, tá? Onde foi feito um estudo que mostra que alguns traumas ocorridos em gerações passadas, tá? Refletem em situações químicas, físicas e psicológicas no meu corpo hoje. Sim. Que num passado recente... São situações cíclicas. Situações cíclicas. Que num passado recente, já que se parecia muito uma coisa, sabe, de espiritualidade. Esotérica. A palavra que você usou foi ótima, esotérica. Isso. E ela me recomendou esse livro, e ela me contou parte desse livro. Eu não tive tempo de comprar o livro, mas eu vou até olhar aqui pra gente o nome do livro, que eu achei muito interessante, porque é um livro, segundo ela, né? Eu vou ler o livro, mas ela conta uma parte do livro que é o seguinte: eles fazem um teste. Olha que teste interessante desse professor. Ele pega os ratinhos, submete um ratinho, não sei se é um som, uma cor, alguma coisa, um cheiro, e quando ou acende uma determinada luz, um sinal, eles dão um choque nesse ratinho. Aí ele tem toda aquela reação física e bioquímica no corpo. Sim. Beleza. Aí, num determinado momento, isso aí já está provado mais, que ele, de novo, acende a luzinha, mas não dá o choque. E o corpo já... A reação vai ser a mesma. Remeteu àquele momento anterior. Não Beleza. tem mais ação física, mas ele tem a reação emocional. Até isso, vários estudos provaram isso. Tranquilo. Aí, o que eles fizeram? Pegaram a mãe, a filha, a primeira cria desse rato, fizeram o mesmo teste. Importante segmento. É o ratinho, que é filho da mãe. Isso, que teve choque. Isso, pós-trauma. Pós-trauma. Aí depois teve a segunda geração, a terceira geração, e ele provou que ratinhos... Submetido a uma coisa parecida, algo parecido. Não, igual, na mesma situação, a luz... Só a luz. Tinha o mesmo reflexo, sequer a segunda e terceira geração tinha tomado o choque. É só a luz. Só a luz, ele já tinha a mesma reação de todos os hormônios e tudo mais. É a memória celular. Então, aí memória celular. Só que isso mostrava, né? Então, olha que coisa interessante. Por quê? Porque começa a mostrar a ciência aquilo que parece uma coisa esotérica. Aconteceu lá na geração da tua avó, da tua Parece. avó. É porque, na realidade, assim, tem muitas coisas que eu já dito que é um problema genético e a gente consegue provar que não é. É uma questão cíclica, de memória celular. Então, e eu tenho a possibilidade de colocar de novo em prática ou não. Então vai ter alguns casos que até a pessoa consegue se reprogramar para aquilo. Olha que incrível. É isso que era interessante, essa palavra que você falou. Memória celular que é passada de forma genética de uma geração para outra. Uma coisa muito forte, eu não sei se eu posso falar aqui no teu canal. Aqui nós podemos falar tudo. Podemos falar tudo? Então, vamos falar tudo. Aqui nós podemos falar tudo. A gente sabe que
até pela aquela questão, mas eu acho que é da história, não é somente aquele período feudal, né, da humanidade. Sim. Mas existiu muitos abusos. Sim. Certo? E muitas vezes uma avó... Infelizmente continua existindo ainda na vida de hoje. Isso é uma coisa. Então, uma avó muitas vezes abusada, certo? Vai lá e esquece, não fala, ninguém sabe. Reprime, a sociedade reprimiu. Vive com aquela informação reprimida, nunca consegue se libertar daquilo, né? Não consegue ressignificar aquele trauma. E aí vem outra geração e, pasme, passa daqui a pouco pela mesma situação de abuso. Muitas vezes na mesma idade. E aí vai na outra, e muitas vezes na mesma idade, é muito forte isso. E daqui a um pouco vem para outra geração e as gerações seguem tendo de uma forma ou de outra e muito próximo da mesma idade. Isso é muito forte. Que loucura. Entendesse? Então, o que é que atrai? Sabe aquela história que muitas vezes eu me aproximo de algo? Isso é uma questão de consciente e inconsciente, né? Sim. É uma luta. Eu me aproximo de algo que eu não quero, mas eu me permito porque eu quero resolver algo que eu não consegui resolver por hierarquia. Isso acontece muito com as mulheres, né? Muitas vezes tiveram uma expressão lá da menina, de uma dificuldade da imagem do homem perante a instituição família, né? E crescem com isso, e elas justamente não... E todos nós, eu digo que nós temos uma sementinha no coração que a gente cresce e quer formar a família, uma nova família. Sim. Por mais que eu tenha tido prejuízo ou não na minha, mas eu quero formar. Mas muitas vezes elas se permitem que venha a elas algo parecido, semelhante ao que era ruim. E por que isso? Se é o que ela mais quer evitar, é porque o inconsciente ele quer resolver algo que ele não conseguiu por hierarquia. Entendi. E aí é o primeiro dano, porque ela não está pronta para isso. Então você passa um trabalho tremendo na construção dessa família. Nessa construção, esses traumas. E Rafa, trazendo isso, eu queria puxar um assunto com você, e a gente vai seguir na linha aqui, que você comentou comigo, que eu achei... Vocês viveram, né? Porque vocês moram em Canoas, e vocês acabaram de falar que a clínica é em Novo Hamburgo. Uhum. E vocês viveram as águas aí de... Quanto? 2 anos? 1 ano? Quanto fez? 2 anos e meio? Agora não? As águas? Em maio vai fazer 1 ano. Sério? Em maio vai fazer 1 ano. Fez 1 ano, que loucura. Novinho, tá engatinhando ainda. Tá andando. E eu vou te falar para vocês, porque para nós é inimaginável, porque eu vivi lá. E vocês sabem que eu comentei com vocês, eu morei em Canoas de 2000 a 2002. Eu ficava ali, conhecia bem. Nós estávamos até comentando do hotel há pouco, né? Sim. Que eu falava de lá. Então eu vivia aquele pedaço ali. Então eu conheci o Matias Velho, eu conheci o shopping, aquela parte baixa do shopping, do outro lado. Antigo, né? Isso, a outra parte do outro lado. Isso. Então eu vivia ali na Vitor Barreto, do lado de cada da linha do trem. Uhum. E os meus amigos foram na caixa do lado de lá do trem, ficou tudo por baixo d'água. A divisa foi o trem ou a própria BR ali. Isso, a BR-116 e os partes do trem ficou embaixo da água e demorou muito para voltar. Então, vocês viveram isso. E você comentava comigo, eu falei, Takashi, aí você falou, né, que vocês ficaram tempos trabalhando ali, atendendo o pessoal. 35 dias direto em prol de atendimento social. Então, o Jaque, fala pra mim, e você me falou uma coisa que eu pensei, eu falei, Takashi, ainda hoje as pessoas nos procuram dentro da clínica muito traumatizadas com isso. Conta um pouco o que foi viver isso na sua comunidade e o reflexo disso hoje lá para as pessoas na vida deles. Foi algo surreal. Mas a gente estava falando antes de sempre ver o lado positivo nosso. Sim, você quer ver o lado positivo numa tragédia, é a escolha que eu tenho de ver o lado positivo da tragédia. Porque apesar de a gente viver num sistema em que as pessoas hoje estão muito olhando só para si, nós tivemos uma demonstração de humanidade, de amor ao próximo fora. De eu conseguir em palavras mensurar o que foi o Brasil ou fora do Brasil, as pessoas dos outros estados mandando ajuda, se colocando à disposição, as pessoas dali mesmo que estavam com as suas casas embaixo da água, não querer nem saber de vou ter que ir lá tirar o carro, não sei o que, estavam preocupados em resgatar as outras pessoas. O amor humano
ainda existe. Infelizmente, vem à tona no momento de tragédia, mas também no momento em que houve uma real necessidade, entende? E assim, você que conhece um pouco da cidade, nós até fizemos questão, o Rafa viveu muito isso, de ir lá no viaduto, esperar pessoas que estavam vindo com barco e levar para... Matias ali, né? Isso. Parte do viaduto do Matias que passava ali. Isso, ficou ali esperando os barcos trazer pessoas e levar elas para serem... Nós conseguimos em 4 horas, um grupo que se colocou nessa condição, é uma organização, né? E em 4 horas de enchente, a gente conseguiu mais de 500 casas para abrigar pessoas. A gente não levou nenhuma para abrigo. Para casa das Todas para casa de outras pessoas. Gente, teve uma coisa que me impactou demais. Até o Paraguai fala pena de galinha. Que chega a me arrepiar, que foi o seguinte. Olha como era. Eu vi uma matéria na internet de um pessoal que estava descendo de Curitiba. Eles juntaram um grupo de médicos, de profissionais da área de saúde e desceram, como milhares de gente fez isso. Sim. Só que olha como é a corrente do bem que você falou. Corrente do bem. Ainda existe amor dentro do ser humano. Na BR-101, eu fiz aquele caminho várias vezes. Várias vezes. Eu fui para o Rio Grande do Sul e voltei de carro muitas vezes. E eles pararam aquelas paradas que a gente faz normal para jantar. Eles pararam para jantar. A moça, a garçonete que estava atendendo, eles perguntaram: o chefe perguntou para onde que vocês estão indo. Nós estamos indo para o Rio Grande do Sul ajudar. Então o jantar de vocês não é para vocês pagarem. Aquilo foi um negócio. Eu falei, gente, que coisa muito, muito maravilhosa. Então, ou seja, olha só que é um gesto que parece simples, mas entende que é essa que você falou. Faz a diferença. De longe, de boa vontade. Quer dizer, todos estão fazendo um pouco. Que maravilha. Agora, eu me lembrei disso, você colocando desse amor, dessa coisa que vocês viveram lá, né? Agora, o que vocês trazem que viveram isso lá, Jaque, como um ensinamento, como algo para as nossas vidas, de tudo que vocês viveram lá e principalmente dos traumas de pessoas perderem histórias. Não foram só vidas, foram pessoas que perderam história, foram pessoas que perderam casa, foram pessoas que perderam seu negócio. E vocês viram isso juntos, de amigos, conhecidos, parentes e tudo mais. Vivemos isso na pele. Primeiramente, os que não se libertaram das questões materiais e por isso perderam sua vida. Takashi. O que é mais importante na sua vida? Meu Deus. O que é mais importante na sua vida? Para mim é a vida. Não existe nada mais. Porque se tu não tiver a vida, você não vai ser bom marido, você não vai ser bom pai, você não vai. Entendeu? Então, seu bem mais precioso é a vida. Então, infelizmente, muitos perderam o seu bem precioso pensando ainda nas questões materiais. Não, eu não vou deixar minha casa. Os barcos chegaram, eu não vou deixar minha casa. Vai chegar até aqui. Isso, vou dar um jeito. A água não vai chegar até aqui. A água não o que se escutava muito, não, mas a água, eu tinha certeza que a água não ia chegar até aqui. Outra questão já vai baixar. Vai ser um dia, vai ser 2 dias, não. Foi muito tempo, né? Inclusive nessa que a gente faz esse trabalho beneficente lá, ficou 35 dias submerso. Os equipamentos, né, ficaram embaixo da água, né, e honrar a tecnologia japonesa, porque eles têm uma fototerapia lá. Rapaz, foi restaurado. Você acredita que a gente pegou, foi lá, coletou depois da chuva, porque os equipamentos ficou lá, né, e a tecnologia que a gente abraça e leva como uma arma para combater as sequelas, né? Tudo isso. Rapaz, foi para a fábrica, voltou e assim, ó, foi agora você tinha o nosso Kenkobil da associação? Da associação deles. Ficou 35 dias debaixo d'água? Ficou 35 dias embaixo d'água. Foi perdido o cabo, porque ele estava desconectado, o cabo não se achou, né? A água levou. Porque lá ficou 35 dias até o teto.
Meu Deus. Entendeu? De água. E assim, pegamos o equipamento, falamos com a empresa, coisa e tal. Enviamos. Enviamos e voltou para nós, beleza, aqui funcionando, tá tudo certo. Os técnicos fizeram para reviver uma coisa. Porque imaginar que você deixa um aparelho eletrônico como esse 35 dias debaixo d'água e depois você consegue utilizar, é uma coisa incrível. E você falou, Takashi, da questão de ter ganho a refeição, né? A equipe de médicos passou lá, ganhou a refeição. Não foi cobrado nada dessa tecnologia, tu entendeu? Nem lavar, nem esterilizar, nem a recuperação não foi cobrado nada. Acho que foi uma... Então, é muito bacana, mas que a gente não teve ideia de onde foi aquele, sabe, o imensurável eco da coisa boa, como tudo isso foi, né? E depois voltar, que tem a história do que você me perguntou, permita voltar lá atrás, né? Um cenário apocalíptico. Nós fizemos questão de levar os filhos, porque assim, a lama, a força d'água que entortou portões enormes de ferro. Então, e depois o que foi muito traumático, não só para quem viveu na pele perder tudo, é o lixo. Sim. A enormidade do lixo. É muito difícil. Foi perdido, na verdade. A gente atuou na limpeza também depois, né? Mas é difícil. Porque assim, você imagina praças enormes que foram usadas como depósito de lixo, porque não tem. Eu tento imaginar, já que é o seguinte, a gente vive numa casa que a gente tem... Cada detalhe da tua casa tem alguma coisa. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vou falar um negócio que assim que é só como um exemplo básico e assim talvez sem nenhum valor. Eu tenho uma coleção, minha filha tem uma coleção de globinhos de viagens e eu tenho uma coleção de shotzinhos, de copinhos de viagem, né, que a gente cuida com carinho, escolhe um lugar especial. Agora você imagina tudo que você tem ficar debaixo d'água, as suas fotos, as suas roupas, a sua intimidade, os seus móveis. É um negócio, como você falou, apocalíptico. Imagino que apocalíptico. Só vocês podem. A gente não faz ideia. A gente não faz ideia. Eu vi em filmes. E tu imagina... Eu vi ali ao vivo e a cores. Então, isso é uma imagem que não vai sair da nossa mente. O cheiro transcedia para 60% da cidade ficou embaixo d'água. O cheiro transcedia para o outro lado. Nossa, você falou uma coisa que aí porque eu me lembrei disso para puxar nos traumas que você colocou. Exatamente, né? Eu quero falar agora. Agora você falou assim, Takashi, não sai da mente. Doutor Rafael, como faz com uma população que viveu isso junto, pai, mãe, avó, 3 gerações juntos, e o que reflexo disso vocês estão vendo lá no consultório de vocês hoje? Tu imagina, eu vou dar um exemplo e depois eu vou falar tecnicamente. Pessoas que tinham casas daquele lado, e tu conhece muito bem, até perto do shopping ali, é uma região dessas, uma pessoa que tinha daqui a pouco 6 quartos, 3 suítes, sei lá, uma estrutura. Padrão de vida. Padrão de vida. E simplesmente foi para uma casa de um banheiro com 2 quartos e eu não volto mais para lá. Não volto para aquele lugar, então, não quero voltar para lá. Olha o pânico que começa a se instalar nessas pessoas, né? Então, assim, veja bem, todos nós, o meu PhD foi feito em cima de doenças autoimunes e por isso a gente foi para Novo Hamburgo. A gente mora em Canoas, mas temos aqui em Novo Hamburgo, justamente para fazer o acesso mais fácil das pessoas que vêm de longe para se atender com a gente. Por qual motivo? Já que a gente pega pessoas com doenças autoimunes, né? São 159 doenças autoimunes catalogadas até antes da pandemia. Deve vir mais alguma coisa por aí. Todas elas são psicossomáticas. É o psique atuando no físico. E aí ela vai começando a destoar, né? Ou ir para uma região ou outra. Pode ficar no intestino mesmo, como doença de Crohn, mas ela pode ir para a pele, como psoríase, ela pode... depressão, são muitas. Pânico. Mas todas elas têm um processo. Lembra que eu comentei lá, gestacional, ou no nascimento, ou pós-nascimento, todas elas têm um processo de formação, né, de estrutura, de como eu vou reagir a cada um deles. Eu vou começando a mudar. Então, uma pessoa que passa por um assalto, qual é a reação dela posterior a isso? Medo. Na hora não é medo, aquele negócio que a gente fica lá tremendo é o excesso de cortisol e adrenalina que foi injetado para tentar
me tirar daquela situação. Todo mundo acha que aquilo é medo. Então, não só para é. fazer um parênteses disso. Eu tive um assalto quando eu tinha uns 18, 19 anos em São Paulo, que eu estava começando a dirigir, eu fiquei 4 horas, 3 horas com os assaltantes, indo para banco e tal, não sei o quê, no carro. Depois disso, Rafael, eu chegava em casa, eu dava 3 voltas na quadra antes de entrar, porque eu fui assaltado na garagem. Eu chegava na garagem, ficava 3, 4 voltas em volta da garagem, era automático. Na quadra, olhando, vou dar antes de entrar. Exato. Desculpa, só reação. Pra... Não, é uma reação. Tá, quando eu posso disparar? Tem pessoas que vão disparar, outras não. Uma doença autoimune. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu passo por um gatilho. É mais um processo, né? Onde eu estou passando ali por um momento estressor, estressante ou traumático, em que excede a capacidade de gestão do corpo e ele, paf, dispara. Pode ver que eu comecei a ter a partir de tal data. O que teve Esse é o perto dessa data? É o tal do pós-traumático. Eu passei por uma separação, Entendi. Entendeu? É o gatilho, mas eu tenho uma história antes. Esse é o primeiro ponto. Aí eu começo a tratar o indivíduo como ele merece. Porque dali vai começar a aparecer sintomas. Seja ele uma doença autoimune ou não. Mas a partir disso eu começo a ter sintomas. Certo? E todas doenças autoimunes passam por isso. Agora tu imagina. Todo mundo tem história. Um pessoal que viveu isso lá, da enchente, de ficar em cima de telhados até ser resgatado, porque não foi tudo imediato, né? Eles tiveram que esperar, virar noite em cima de telhado. Passar frio. Passar fome. Não sabe se fome, sede. Necessidade, tudo. De todo tipo. Sim, questão até água. Conseguir... Quantas pessoas dessas acionaram o gatilho? Sim. Muitas. Então, na nossa vida pós-enchente, vem acontecendo tantas anomalias, tantos problemas, e muitos estão relacionados ao que todo mundo passou naquela região. Foi o gatilho que começou a explodir. Para doido. Começar a aumentar cada vez mais esse problema. Aí vem uma coisa assim, mas a gente sempre quis, desculpa, tá? Mas a gente sempre quis levar a solução. Claro. Nosso estudo, e muitas vezes buscar de fora, da Europa, dos Estados Unidos, buscar algo que funcione para a gente ajudar. Então a gente, óbvio, tinha técnicas para trabalhar com doenças autoimunes. Mas que maravilha é tu poder estar junto de uma técnica em que muitas vezes eu posso tratar a pessoa. Eu estou lá no Rio Grande do Sul, Chapecó, Passo Fundo, e tu poder ajudar. Quaraí, né? Lembra bem dessa situação? Bem, porque Quaraí então, é quase divisa com o Livramento. Livramento? Depois Santana do Livramento, quase divisa com a Argentina. Argentina. Santana do Livramento é Argentina. Lá na embaixo. Quaraí é lá. Então tu imagina que tu começa a poder fazer o que tu faz, melhorando muito o quadro dessas pessoas, não mais elas tendo que se deslocar de tão longe para vir a gente. Entendi. Aí tu começa a conseguir entregar e só explicar para ela o que tu faz. Tá. Aonde está o bloqueio de acetil e CoA? São 2 proteínas que bloqueiam ductos que fazem eu mudar a minha relação com o externo. Quando eu passo por um evento. Tá na nossa coluna, Takashi. Tá. Então vocês começaram a utilizar, então, a partir desse momento, pelo que eu estou entendendo, aí ia entrar nesse par. Então você consegue, então, agregar hoje as terapias fóton, as terapias do Kenko Bio, as terapias eletromagnéticas, né? Porque é uma forma muito prática e a pessoa não precisa de um profissional aplicando ali, né? Às vezes, por exemplo, um ozônio, né? Que é uma outra técnica que vocês usam, um laser. Você precisa vai ter que vir, né? De toda uma formação. Eu vou ter que sair daqui de São Paulo e ir lá para fazer a técnica contigo. Porque não pode ser auto-aplicável. Não pode ser auto-aplicável. Né? Essa é uma diferença do PENF, do fóton e do biomagnetismo. Você consegue fazer a auto-aplicação. E muitas vezes só vou explicar onde. Por exemplo, se os meus sintomas estão ligados a um problema de traumas, eu vou ter lugares para
para aplicar. E você direciona o teu paciente a aplicar, por exemplo, a técnica da fototerapia e do campo eletromagnético. Aí você, na verdade, direciona ele para aplicação, então. Exatamente. Do protocolo de aplicação. O resultado é assim, hoje em dia a gente está conseguindo entrar em lares que a gente nunca ia entrar. Entendi. Que não iriam vir a nós. Sim. Por quê? Porque a gente está acionando pessoas que conhecem pessoas. Claro. Então essas pessoas no seu relacionamento... bem, não é? Essas pessoas estão chegando em lares que não nos conheciam e nem ter esse benefício. Sim. Então o que a gente unicamente precisa fazer é ensiná-los. Claro. Porque a aplicação é fácil. Claro. Aí vem aqui. E os resultados eles vêm com. Você usa a palavra ensiná-los. Aí vem aquela coisa do aluno. Do médico lá do Paraguai. Exatamente. Você deixa de ser o paciente, deixa de ser aquele tratado para ser um aluno, um aprendiz daquilo que você vai melhorando na sua vida. Isso. E aquilo que a gente também comentou, o interagente. Né? Transformar esse aluno num interagente. Quer dizer, o aluno, ele aprende, ele para transformar alguma coisa, ele tem que fazer o quê? Aplicar. Mas aquilo que você fala, né? Você volta a Sócrates, você volta a Hipócrates, você volta lá atrás mostrando que o conhecimento é algo acessível, desde que a pessoa queira, e que aí vem o integrativo, né? O que eu percebo de todos, porque assim, é unânime os meus convidados aqui, não é mas é o meio que eu vivo, que eu convido, porque eu convido as pessoas que eu sei que atuam nessa área, e aí eles trazem isso já aqui para nós, né? Essa coisa de olhar, e arremeter a uma coisa que nós já tivemos, porque nós sempre tivemos a nossa saúde integrativa lá atrás, né? E por um determinado período de desenvolvimento tecnológico, né? Da indústria, da industrialização, da urbanização, que a gente começou, e agora a gente está voltando, né? O Dr. Carlos, que é o meu mestre, ele dizia o seguinte: Takashi, é uma coisa incrível. Sabe o que está acontecendo na Europa para diminuir essas energias, né? Desordenadas, eletrostáticas que a gente tem? Hoje, os grandes arquitetos na Europa, eles estão fazendo casa de adobe. Lá eles em espanhol falavam adobe, que nada mais é do que o barro batido que os nossos bisavós faziam para tirar o cimento, substituindo o cimento por barro queimado. E em casas de arquitetos renomadíssimos, porque tirar as madeiras que são sintéticas, né? Porque hoje isso aqui não é uma mesa de madeira, isso aqui é uma mesa de cola com pó de serra, e trazendo o natural, trazendo o couro de volta para que a gente interaja com essas energias da natureza. Mas é muito interessante ouvindo vocês falar isso, Rafa, porque a gente consegue ter uma noção, né? E essa ideia de trazer aqui para o público também, de que vocês viveram. E importante ressaltar, pessoal, é que ainda continua a viver. Não passou. Não. A água baixou. Ainda vai viver por muito tempo. Sim. Então, ter a consciência disso ainda está na memória. E como poder fazer isso? Existe muito recurso, né? Um deles é esse que você falou. É uma memória que vai para onde? Para a célula. A memória celular. Deixa eu te comentar, Takashi, que é assim, ó. Não é uma, não é duas. São centenas de pessoas que simplesmente começa a chover, elas já entram gradativamente numa síndrome de pânico. Vai chover. O gatilho que você acabou de dizer. Já começa a disparar o gatilho. Não, e você tá elas não, se for à noite, não conseguem mais dormir a noite inteira. Então, e aí você está falando centenas de milhares de pessoas que estão vindo, porque você pega ali, eu conheço bem aquela região, estado, que eu morei ali, porque nós estamos falando de estar vindo lá da Serra. Sim. Na BR ali, para quem vem da Serra, quem conhece bem lá. Sim, que houve muito desmoronamento. Tudo lá, e estouravam coisa e veio descendo e foi parar, e aí ficou por lá as barragens que porque era o rio que descia, que ia desaguar lá embaixo. Teria que sair lá embaixo, do Guaíba tem que sair no mar lá em Rio Grande. Lagoa dos Patos, né? Lá embaixo. Lagoa dos Patos, que vai para a boca da... Eu tenho um amigo que mora em... Mar aberto. Que mora lá em Pelotas, que é onde deságua. Nossa, também. E eles tinham Pelotas, Rio Grande, né? Ali, lá Rio Grande, lá no fundo. Então, porque o Guaíba vai desabar no mar lá. Isso, na Lagoa ela vai... Sim, Rafael é de Rio Grande, conhece bastante. Você é do Rio Grande? É natural de Rio Grande.
Esse casal de Pelotas foi Takashi. Aí o pessoal tem casa de praia ali, né? Sim, isso. Laranjal. Isso, Laranjal, que é a praia deles, né? Isso. Aí foi Takashi aqui lá, subiu, começou a subir, o pessoal falou, e agora? Será que vai acontecer? Né? E veio aquela terra, aquela água barrosa, Sim, com aquele cheiro. Imagina que loucura. Que loucura. Então, Takashi, posso ser um pouquinho polêmico? Como não? Aqui eu falei assim, só um pouquinho. Eu não me responsabilizo pelo que os meus convidados falam. A única coisa que eu posso fazer é cortar, se for o caso. De jeito nenhum, vocês têm total liberdade. Então tá. Takashi, muitas vezes a gente vai nos dogmas, né? Diabetes é tida como uma doença genética, certo? Então vamos lá. Nós temos vários exemplos de que pai e mãe são diabéticos. Tiveram 5 filhos, adultos já entrando na terceira idade. Então, historicamente, tem que ser diabéticos, correto? Os 5. Os 5 tem que ser. Tiveram 5 filhos, mas as 2 árvores estão com problemas. Não, somente 2 e 3 não. Ué, o que aconteceu aqui? Será que é simplesmente eu dizer que é genético ou é identificar os fatores? Porque tem um envolvimento, ele é uma estradinha a ser trilhada. Então, toda pessoa que entra num problema, ela tem mais de uma razão. Entre elas, quando tu fala, né, de um diabético, são pessoas que sentem a vida, os obstáculos que a vida o impõe, como tristeza. E isso que entristeceu eles faz eles sentir mágoa sobre aquilo. E aqui, quando tu tá com a mágoa na linha, que eu posso ter uma mágoa vindo da linha da raiva, mas raiva é ativa, né? Tu engana. Eu posso ter mágoa sobre raiva é ativa, não é esse ponto. Quando eu tenho a tristeza é yin, né? Como diz a... Sim. É yin, é apática, certo? É nessa linha que ele vai tirar a energia do pâncreas. Esse é o primeiro ponto. Normalmente a pessoa que tem uma tristeza, ela vai se apegar mais ao quê? Aquilo que traz afago, que lhe traz conforto. Uma felicidade, vamos dizer assim. Normalmente ela é falsa, que é hábitos ruins. Sim. E eles favorecem o direto, doce. muitas vezes, né? Tá com a geladeira mais constantemente. Várias coisas aumentam. E aí, consequentemente, ela está alimentando opositores também. Vai crescer em mim o quê? O que dentro de mim existe muito? Parasitas, vermes, correto? E eu vou ter opositores. E eu vou ter alguns que gostam desse órgão. Eles amam esse órgão. E aí, eles vão começar a também fazer mais um trabalho em cima. Normalmente, essa pessoa com hábitos ruins, multifatores, com hábitos ruins, elas vão inflamar o seu corpo, vão acidificar o seu corpo, mas a minha célula se protege. Claro. Tu já fez o teste do feijão? Tu quando cozinha feijão, porque eu já sei que tu gosta de cozinha. Sim. Quando tu cozinha um feijão, tu bota o sal antes dele cozinhar ou depois? Depois. E por quê? Por quê? Não sei. Porque a mãe ensinou. Porque a mãe ensinou que é melhor assim, eu faço assim. Olha que coisa bacana. Agora vamos aprender? Vamos. Eu posso fazer essa pergunta também para o arroz. Para o arroz tu faz a mesma coisa? Também faço a mesma coisa. Mesma coisa? Só bota depois? Não, no arroz nós não botamos sal quando eu faço arroz japonês. Mas quando eu faço arroz, eu sim. Aí eu ponho na água. Normal antes. Quando vai cozinhar. Não, isso, eu já vou cozinhar, refogo, ponho o sal. E por que a diferença? Por quê? Então vamos lá. Aprendi com a minha mãe também. Exato, agora vamos aprender um pouquinho mais. A gente tem certeza que ela é uma mulher sábia. Ela é sábia. Ela é Vamos lá. Eu tô curioso, eu fiz errado, certo. Tu fez certo, sabiamente. Ela é uma mulher sábia e te ensinou sabiamente. Então vamos lá. Com a mãe dela. Na escola, assim, quando a gente ia plantar alguma coisa, a primeira coisa que a gente plantava lá, fazia o teste na escola, era um feijãozinho na água. Não, no algodão. No algodão molhado, ele vai e brota. Água que eu digo por causa do feijão. A gente botava o algodão. Então, fica claro, se eu pegar aquele feijão que eu vou cozinhar e botar ele na terra, ele vai nascer. Germinar. Vai brotar. Nascer. Vai brotar. Certo? O arroz não. O arroz não. Se eu botar o arroz na terra, vai ficar na terra. Vai apodrecer lá. Ele não vai germinar, porque ele foi tirado da casca, foi tirado o elemento que vai fazer ele reagir para viver. Brotar, né?
Então, peraí. Ele é uma célula viva. O feijão. Sim. E uma célula viva, quando ela está num ambiente hostil, o que ela faz? Enruga. Tu já viu? Se tu botar sal na água que tu tá reservando o feijão, ele vai enrugar. Ele fica pequenininho. Ele se protege, ele se fecha. Certo? Pra impedir Quer ver? que Vou te dar mais um exemplo. Olha só, e aí nós vamos chegar na conclusão. Se tu botar um sapo na água quente, ele faz o quê? Ele salta? Ele salta, ele pula. Vai Agora, se tu botar ele dentro de uma bacia, numa água fria, e ligar o... E esquentar aos poucos, aquela brincadeira do salto. Isso. O que acontece? Lá dentro. Ele morre. Certo? Porque o efeito é o mesmo para o feijão. Eu não quero que ele se proteja antes do tempo. Eu vou aquecer, vou cozinhar, ele morreu. Agora eu vou botar o ambiente hostil para ele. Eu vou botar o sal, temperar, vou fazer isso aqui. Agora me diz uma coisa, o nosso corpo não é igual? Quantas células vivas nós temos no nosso corpo? Mais de trilhões de células. Se o ambiente que elas estão envolvidas estiver acidificado, estiver hostil, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. E é por isso que o coitado do meu pâncreas ainda tem que, trabalhar mais, botar mais insulina para ser a fórceps, romper a barreira, a membrana celular para botar essa glicose lá para dentro. Então, para aí. Quem que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar com o ambiente. Mas eu tenho que ir desde a premissa. Eu vou trabalhar esse ambiente, mas vou tirar a reação dessa pessoa ao que levou ela a ter hábitos ruins e somado a hábitos ruins, opositores internos que vão, todos eles fazendo um trabalho e vão destoar essa pessoa. Então, claro, eu vou ter que fazer uma desparasitação, eu vou ter que fazer vou trazer esse ambiente mais alcalino, mais oxigenado, tá? E agora vem o quê? O que eu tenho na mão que pode transformar aquele ambiente num ambiente com mais oxigênio, num ambiente em que vai tirar a acidez do corpo? Tu conhece uma? Tu conhece uma? Tu consegue me explicar, não? Então, o eletromagnetismo e o fóton. O fóton tem um poder ou não tem um poder de tirar acidez? Então o ambiente começa a ficar melhor, a célula vai se recompondo e vai aceitando com mais facilidade. Essa é a relação. Então quando a gente vai olhar para o ser humano que ele está reagindo aos estímulos da vida de uma forma errada, eu tenho que ir na premissa. Eu tenho que ajudar ele da forma mais correta. E essa tecnologia, por isso que cada vez mais a gente começou a utilizar, porque essa tecnologia vai na natureza. Sim. Eu falei que ela pode ajudar até inclusive os traumas. Por que será? Será que tu não falou isso aqui ainda aqui, né? Não. Então vamos falar sobre ela. Nós vamos ter que falar sobre ela. Olha aí, ó. O que acontece? Se eu trago uma oxigenação maior no cérebro, não é só sangue que vai estar lá. Ele vai estimular quem? Eu não falei lá no início do hipotálamo? Sim. É o maestro das glândulas do corpo. Sim. Tu não tem numa empresa, tu não tem o chefe, o diretor ou isso e aquilo. O que eles passam para baixo? Sim. Informações de como tem que ser e como não tem que ser. Claro. Quando tu pega um chefe que não está bem, qual a informação que ele vai passar para o trabalhador? Pode ser que o trabalhador saiba fazer o trabalho dele, mas por hierarquia ele vai dizer, vou ter que trabalhar desse jeito, ele está mandando, vai dar errado, mas ele está mandando. É o que o cérebro faz com o pâncreas, né? Me manda insulina, mas ele não manda porque ele está ali, preguiçoso. Lembra que eu falei das meninas com a sim. É uma informação, é eixo de informação. Então o que acontece aqui, Takashi? Poxa, se eu boto mais oxigênio, mais glicose, mais circulação no hipotálamo, ele começa que coisa boa. Ele vai trabalhar melhor, ele vai ter melhor condição de falar para o seu corpo. Trabalhe dessa forma. Uma comunicação, eletricidade. Claríssimo para mim. Que mais? Que mais nós temos no cérebro? Já ouviu falar das amígdalas cerebrais? Não é aquelas que estão aqui. Sim. As amígdalas cerebrais, ela é a casa de quem? Das emoções. Ela está ali encostada ao cérebro límbico. Ela vai gerando e vai imputando uma dificuldade maior para os órgãos. Se a gente fala de raiva, a gente fala de quais órgãos? Fígado e vesícula. Se a gente fala de tristeza, a gente está falando de mais do que vai ter uma ligação, que vai realmente vai trabalhar com mais dificuldade, é pulmão. Medicina chinesa. Se eu estou falando de medo, de perdas, quantas pessoas têm medo de perder coisas, situações, pessoas? Eu estou falando de intestino. Se eu estou falando de medo de ter uma ação, eu sei que eu tenho que mudar de empresa. Porque eu vou ganhar muito mais, mas tenho medo das consequências. Largar meu casamento, ou vou ter que largar o meu casamento.
mas depois eu preciso daqui a um pouco fazer essa ação, mas tenho medo das consequências, porque eu tenho um filho, porque tem isso, porque tem aquilo. A sociedade mesmo. É o rim que vai sofrer. Sim. Nossa, Rafael, nós vamos ter que... Takashi, assim, ó. Lindo, né? A complexidade. Eu gosto de estudar o ser humano. E eu entendendo o melhor possível, é onde o resultado vem com uma tecnologia maravilhosa, Takashi. Sim, quando eu cara. tenho na mão uma tecnologia que ela vai fazer quase 100% do trabalho que eu preciso olhando o ser humano, porque mesmo eu não conhecendo isso, o que eu amei na tecnologia, a gente passa para pessoas que nem passaram por esse conhecimento e vão lá e aplicam e tem resultado, como até nós mostramos aí o resultado com diabetes tipo 1, inclusive. Então nós vamos entrar lá. Resultado isso, diversos. Eu vou te pedir isso agora. Infelizmente nós temos um horário, então nós vai ter que ficar com aquela situação de que nós vamos ter que voltar. Quero mais, quem sabe eu quero mais. Querem mais ou não? Bota lá, exatamente, bota lá, quero mais. Vamos ver se vai ter lá no nosso chat. Dentro do KenkoCast nós temos um quadro, né? E eu quero escutar de vocês dois, que é Minuto Saúde, para você trazer justamente isso, um case, uma história, o que te emocionou, que te trouxe um resultado surpreendente e que você pudesse, Rafael, contar e compartilhar aqui no Minuto Saúde. Então, e depois você na sequência também já pode pegar a palavra e contar um seu. Então agora no quadro KenkoCast com Dr. Rafael e doutora Jaqueline, o quadro Minuto Saúde. Então, Takashi, até para não ser tão técnico, mas vamos lá. A gente tem muitos resultados, tá? Muitos. Desde que a gente tem usado aí a tecnologia, a gente tem muitos resultados. Mas vou pegar um. Justamente falando sobre isso, que estava longe, não estava perto, né? Menino de 11 anos, diabetes tipo 1, lá numa cidadezinha pequena, próximo de Marechal Cândido Rondon. E nós lá em Canoas, interior do Paraná ou Novo Hamburgo, né? Lá no interior do Paraná, uma família nova, pais e mães aí com em torno de 30, 35 anos, com um menino, primeiro menino deles, descobriram que tinham diabetes tipo 1 e é irreversível. Então o resto da vida, essa era a condenação dele, o resto da vida vai ter que usar insulina, certo? E é aquela lenta e a rápida, aquela que tu usa quase todo momento. Entre tantos outros problemas que ele vai vir ter, vem se conduzindo, né? Porque senão vai ter problemas. Posso ficar cego, posso ficar sem circulação, né, periférica, principalmente dos pés, e assim por diante, entre vários outros problemas. Mas, vamos lá. Ao passo que essa criança vai crescer, ela no mínimo vai ter neuropatias. São dores. Neuropatia diabética. São dores. E a gente sabe o que é isso, porque a gente já tratou muitas pessoas disso. Aí tu tem um menino de 11 anos que está passando e ainda vai passar por mais problemas. Aí vem alguém lá de perto que te fala, me ajuda. Tem uma família assim. Puxa, mas é uma diabetes tipo 1. Não tem muito o que a gente fazer. E sim melhorar a quantidade de insulina que ele vai injetar durante o dia para amenizar. Mas ela vem com uma dica muito bacana. Olha, mas eles me disseram que tem exames que ele tem algumas células do pâncreas com vidas, porém não produtivas. As ilhotas estavam funcionando. As ilhotas estavam ali, algumas ilhotas funcionando. Né? Estavam hibernando, mas tinham vida conforme os exames. Opa, aqui muda um pouquinho. Vamos lá, vamos estimular isso aí. Aí ao explicar para a pessoa como ela vai fazer, como ela vai levar isso, vem o resultado imediato. A criança coloca o equipamento, estava em 404, nós temos isso tudo acompanhadinho, né? 404 de glicose, vem para 333. Opa, o que fez isso? Do nada? A pessoa dorme. Não, deixa o equipamento lá, no outro dia tu usa. Dormiu, no outro dia acordou com 174. Colocou o equipamento de novo, foi para 121. Tomou o cafezinho dele, tudo direitinho, sem usar aquilo que se transforma. O pessoal acha que é só açúcar, né? Mas tem itens que se transformam em açúcar. Claro, tem um monte. Imediatamente, são vários. Né? E tem alguns que são horríveis. Sim. Vai, toma o cafezinho dele mais ajustado possível. 1 hora depois ele está com 69. E aí? A partir dali, então foi ensinado como faz agora para não ficar dando pico.
Sim, uma forma de controle. E usa o equipamento. Essa família deu um jeito, conseguiu, foi lá e tem a tecnologia agora com eles. O menino não está usando mais a insulina. Nossa, olha que coisa. Olha que benefício essa família teve. Sim. É um choro de alegria. Não tem como expressar o que a gente sente, mas o que transformou no leito dessa família. Você como terapeuta, você como especialista na área de saúde, você entende, mas agora quem está lá no olho do furacão, que é a mãe, que é o pai, que é a avó, que é o tio, que é a tia que vive, prejuízo. Sim, é extraordinário. Agora sim, e para por aí, por isso que eu digo, aí nós voltamos a falar da corrente do bem. Qual é o relacionamento dessa família? Sim. É conhecer outras famílias que têm o mesmo, porque elas convivem em ambientes para se tratar, para isso, para aquilo, e aí essa família não guardou os seus talentos. Já ouviu falar de talento? Ah, sim, os talentos. Aí aquele foi lá e guardou, disse, eu vou guardar para não errar. Foi o que fez a pior ação. Quem fez a ação certa é multiplicar os talentos. Claro, extraordinário. Não é? Extraordinário. Então ela foi e fez o quê? Ela se fechou, não, olha que coisa maravilhosa. Foi levar para quem podia precisar. Foi levar para quem. E ela já melhorou, sei lá, o estado de quantas famílias, tá, Cássio? Sim. Que coisa melhor que isso? Eu vou ter que trazer um amigo que também aqui, que é do Nordeste, o Gilmar. Ele tem o nome de... Ele fala assim, que agora é Gilmar de Andrade Mendes, porque a gente chama de Gilmar Mendes, fala, não, me chama de Gilmar Andrade. Ele também, de uma família de 7 irmãos diabéticos, e apaixonou-se pela tecnologia, pelo PENF, pelo Kenkobil. E ele tem uma história maravilhosa que eu vou trazer aqui um dia ainda pra gente compartilhar essa experiência dele. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. Tá? Maravilhosa, muito parecida com o que você trouxe. Muito bem. E você, Jaque, o que você quer compartilhar com nós aqui? Isso que vocês estão vivendo lá na clínica? Algum case que possa dividir com a gente? Como o Rafa falou, né? Como o Takashi, eu vejo muito o lado romântico da coisa, eu sou apaixonada por cada caso. Imagino que sim. Cada caso é importante na nossa vida, né? Então não tenho menos ou mais. Mas um que está muito em alta e a gente está se colocando à prova também, porque a gente não atendia crianças, né? Mas a gente atendia muitos avós, né? Então, através do pedido de uma avó, né? Lá de Canoas mesmo, né? Conheceu nosso trabalho. Trabalho social. Trabalho social, a gente ajudando ela do lado emocional, coisa e tal. A gente via que ela tinha uma pedra no sapato, né? Algo que incomodava. Então, ela ajudando a cuidar do neto de 9 anos, com diagnóstico de autismo, né? E já que você não pode ajudar, aí a gente já vinha nessa vibe de estar ajudando as crianças de próximos, assim, né? Sim. Vamos lá, vamos aperfeiçoar o nosso conhecimento. E ele tinha quadro de agressividade extrema, para com os outros, batia na mãe, batia na avó. A agressividade para com ele mesmo, que era muito perigoso de se machucar, né? Extremamente agitado, hiperatividade assim a mil, né? E aí, Takashi, o que é lindo nisso tudo é que a gente vai no básico, né? Eu e Rafael, a gente costuma dizer, a gente não se preocupa com o título da síndrome que a pessoa tiver. A gente olha para quem está na nossa frente e ouve e entende a carência que aquele ser humano tem. Então, esse menino, a gente conseguiu colocar ele nessa atividade assistencial lá para receber, veja só se é possível isso, uma vez por semana, a aplicação do eletromagnetismo do Kenkobil. Nessa que ficou embaixo da água, tá? Esse do aparelho debaixo d'água. O submarino. Submarino. Que loucura. Então tá. A gente pediu 10 aplicações para ele. Ok? E pediu para os pais, inclusive foi a avó que deu, né? Que eu admiro muito a terceira idade, como eles têm esse apego de amor ao próximo, né? Sim. E é um conselho que eu dou para as pessoas. Ouçam mais aqueles que têm cabelos brancos. Eles têm muito mais tempo de vida sobre a Terra. E queira ou não queira, os anos podem passar, mas as dificuldades são sempre as mesmas. E eles vão dar muita ajuda para tu passar de uma maneira mais leve sobre os obstáculos, porque eles já passaram por isso. E aí eles fizeram a aquisição da manta, né? E da fronha.
para ele dormir, porque é extremamente agitado. Alguém que não dorme bem, por si só, já vai ter uma descarga de hormônios, déficit de hormônios muito grande. Alimentação errada, ajudamos a gente. Né? A gente tem esse trabalho junto com o pessoal da nutrição moderna, né? De tirar açúcar, o falso benefício, né? Os estimulantes, sim, né? Então, papais que estão aí, que têm seus filhos com esse diagnóstico, o primeiro passo importantíssimo é desparasitação, que é uma coisa tão simples e tão deixada de lado, tá? A alimentação mais saudável, tira os açúcares, os estimulantes, né? O glúten, a lactose da vida dessas crianças já ajuda muito a qualquer outra terapia a ser mais forte, sim, a mais eficaz. E a gente aplicando de 10 a 15 minutos na cabeça. Num primeiro momento, quando ele chegou nessa associação, os pais tinham que grudar, né? A avó tinha que grudar, porque ele saía correndo para cá, para lá, e saía pela porta, e agitado, e gritando, e esperneando, e coisa e tal. É lindo quando os outros veem o que está acontecendo. A partir da terceira, quarta aplicação, ele já sabia o lugar do consultório, ele cumprimentou cada idoso que estava na sala de espera. Ele chega e abraça, beleza, porque o autista tem a dificuldade do olho, não gosta que pegue. Eu sei bastante. Isso, do abraço, a recepcionista chega a chorar e compartilha isso com as outras pessoas. Ele vem, ele abraça, e ele vai para a maca, ele deita. Eu tenho várias gravações com isso. Ele deita. 9 anos. 9 anos. Ele deita, se deixa aplicar. A gente tem a nossa musiquinha que ele não canta com ninguém, da Dona Aranha. Ah! E aí a gente canta durante, assim, para ele até ficar aí sossegando e deixando a coisa acontecer. A música da Dona Aranha. Aí a mamãe e o papai querem cantar, a vovó. Não, essa é a musiquinha da doutora Jaque. Ele me manda áudio. Querem saber o que é isso? Bom dia, doutora Jaque, tudo bem? Eu vou aí. Entende? Hoje eu vou aí, ou amanhã eu vou ali me mandando. Então, assim, que coisa mais linda de que eu não precisar injetar, ser agressivo, segurar. Foi uma coisa que ele entendeu que estava fazendo bem para ele. A família agradece, porque consegue ter um convívio melhor com ele. Voltando a ser tão integrativo que fonoaudióloga, as psicopedagogas, todas trabalhando, e que ele chegou com uma cartela de mais ou menos 5, 6 medicamentos, uma lista, né? É, uma delas que a gente tem, assim, aquele quê, né? Desculpa aí, mas a gente tem o quê com a risperidona, que é muito forte, né? Que eu acho, assim, e ele já... Quantas aplicações nós falamos? 3, 4. 3, 4... integrando com a profissional de saúde dele, sim, já tirou. Tira, né? Sim. Tirou. Foi desmamando, foi gradativamente, levemente, né? Hoje não usa mais. E não usa mais. Olha que loucura. Entendeu? Então, o que ganha? E o pai e a mãe dizer pra ti assim, as pessoas dizem, o que aconteceu com esse menino que ele tá tão diferente? E ele, por incrível que pareça, né? Ele sente falta, porque daí ele ganhou alta, coisa e tal, né? Ele sente falta de vir lá e ter esse achego, esse acolhimento da gente, o carinho. Ainda mantendo, né, todas as características positivas. Que maravilha. Isso. Gente, olha só, tem desse ponto que a doutora Jaque falou, tem um episódio com a doutora Joselisa, que é mãe atípica, né, do João Pedro, que eu conheço bem, que ela fala o episódio inteiro sobre isso. E tem também uma parte de um depoimento da doutora Paloma, que fala, olha que você é a terceira pessoa que vem aqui como convidada, fala especificamente sobre os efeitos positivos que tem do autismo usando a tecnologia. Bom, agora nós temos mais um quadro, uma parte você já fez, mas aí talvez você possa até, para a gente dar aqui na sequência, que é a dica do especialista. Então eu queria que vocês deixassem aquela dica, né, direta que vocês costumam dar. São dicas simples, que pode ser usada no dia a dia, que você dá para o seu paciente. Para não comprometer alguma coisa, vai dar uma dica assim. Que não, e você também... É uma dica que você costuma dar, de coisas que as pessoas conseguem fazer no seu dia a dia para os seus pacientes. Então, dica do especialista.
Vamos lá. Rafael. Ó, presta atenção aí. Pessoal, hoje em dia, nós temos aí o trânsito enlouquecedor, o trabalho cada vez mais exigente, os seres humanos que estão muito individualistas, né? Então a gente tem várias situações, certo, Takashi? Sim. E isso vai movendo com um sistema nosso, sistema hepático. Tá? Por incrível que pareça. Ele vai pesando. A alimentação, que já é difícil, né? As pessoas estão correndo, elas fazem qualquer tipo de alimentação, muitas vezes pesada, em temperos, em gorduras saturadas, em gorduras hidrogenadas, e assim vai. E isso vai prejudicando o filtro, né? E aí as pessoas vão começando a destoar em raivas, ressentimentos, intolerâncias, várias situações que estão acopladas a isso. Quer melhorar um pouquinho disso? Quando comem, começam a ter dificuldades de digestão, começa a ter, né, aquela condição ruim na digestão, também pode acontecer. Tonturas, dores de cabeça, muitas vezes, certo? E a gente tem que tratar quem? A gente tem que ajudar quem? Fazer ele respirar um pouquinho melhor. O sistema hepático. Então, assim, uma dica simples, claro que a individualidade é a melhor, mas vamos lá, preste atenção. Já ouviu falar de picão preto? Já ouviu falar para cá? Sim, conheço, sou do interior do Paraná, sei o que é picão. Não tinha mas como tem esconder da mãe, aquele tava que no mato, né? não tinha como, né? Tu passou Picão. no mato, porque vinha todo grudado, né? Então, aquele que não conhece, vai numa casa especializada e peça um picão preto. E faça chá de picão preto, tá? 3 xícarazinhas por dia. Por 21 dias. Eu não quero mais que isso. 21 dias, tá? Junto a isso, vamos lá, eu vou falar dando dica de 2, mas eu não quero falar o produto em si, mas só para as pessoas lembrarem. Lá para o sul a gente fala muito de olina. Já ouviu falar, não? De olina? Olina. Ah, olina. Olina. Não. Essência de vida olina. É fabricado mais lá para o sul. Região Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conhece, tá? É um fitoterápico natural que tu consegue nas farmácias mesmo. 1 colher de sopa à noite com água. Após janta, à noite, tá? Com água. 7 dias para 7 mais 7, junto com o picão. Tá? Isso vai fazer uma melhora tremenda. Bom, mas eu não sou dessa região, eu não tenho esse produto. Para cá, para essa região, tem o Figatil. Mas pode ser tinturas para fígado. Tintura para fígado. Para fígado. Sim. São ervas amargas, né? Sim. Que vão fazer o efeito de detoxificação do fígado. Do fígado. Certo? Juntamente com o picão, com o chá de picão, a pessoa vai se sentir, depois de 30 dias, ela pode repetir, ela pode descansar uns 10 dias e repetir esse processo de novo, tá? Tá. Porém, ela vai sentir uma leveza na parte digestiva, nas emoções de raiva e ressentimentos. A vida começa a ter limpeza, então, uma melhora, inclusive no sono. Por quê? Aí vem de novo a sapiência oriental, né? A partir das 11 horas da noite, a gente tem a parte hepática entrando no melhor funcionamento. Um banco, tu conhece bem um banco, né? Ele só trabalha quando as portas estão abertas? Não. Ali tu tá processando, né? Na realidade, tu tá fazendo ações. Pagamentos, cobranças. Sim. E assim por diante. Quando ele fecha as portas, ele faz o quê? As compensações. E é assim com a gente deveria estar dormindo nesse horário, certo? E deixando esse sistema, depois vem outros, a começar a fazer esse trabalho. Maravilha. Aqui eu começo a recuperar a qualidade nesse sentido. Perfeito. Tá? E as pessoas vão se sentir, depois de 30 dias, elas vão dizer assim, puxa, obrigado pela dica. Eu vou deixar depois escrito aqui no descritivo do vídeo, então, essa receita como dica do especialista, Dr. Rafael. A doutora Jaque deu uma dica extraordinária que eu adorei, que foi dos cabelos brancos, né? Então, que você repita isso para nós com essa sua clareza. Mas pode ser também os carecas, pelo menos barba branca também, né? Tá certo. Quando a gente caminha pela vida, ninguém caminha sozinho. Então a gente tem que ter gratidão, né? E a prosperidade, ela vem a nós através dessa condição de sermos gratos. Tu não tá aqui sozinho, tu não te gerou sozinho, né?
Tu é 50% mamãe e 50% papai, né? Então, ser grato por esses dois indivíduos que se juntaram e te formaram. Essa história de vida, e te educaram, te cuidaram, né? Durante o período da infância e tudo mais, e ao longo da vida. E a nossa terceira idade, que hoje é tão colocada de lado, né? Tem tantas dificuldades que eles enfrentam e colocados de lado, às vezes, numa sociedade, porque já atrapalha. Mas tão somente se a gente procurar ouvir os ensinamentos deles, né, em relação às suas histórias de vida, porque não pense em nós, que a gente não se coloca naquela situação, meu filho, não faz isso que não vai ser bom para você. Ele não está falando para te punir ou para te boicotar, alguma coisa assim. Ele tá falando porque ele mesmo já fez o ato errado e já caiu e já se machucou. Então, se existe alguém que te ama muito, são os teus progenitores, né? Então, nós temos um carinho todo especial por essa geração de idosos de terceira idade que tem por aí, e eles acrescentam muita sabedoria, muita vivência, experiência da vida, e acrescentam muito ao nosso caminhar para se tornar mais leve. Muito bem, muito obrigado. E a gente hoje ouviu um colega nosso falando um pouco disso, né? Da gente ter a gratidão aos nossos pais, aos nossos avós. Isso, Takashi, mas eu não posso me negar que uma dica de saúde, né? Que eu sempre ouço muito o meu sexto sentido e estava aqui comigo. O Rafael falou muito da questão física. Eu posso dar uma rapidinha? Por favor. Para tratar o emocional. A gente passou um final de semana maravilhoso e não foi uma e nem duas pessoas que acabaram se achegando a mim, né? E eu vejo o que hoje nós temos muito de carência do lado emocional. Você que está vendo a gente aqui, o que mais a gente quer é que você seja feliz. Mas a felicidade, ela vem do se permitir. Então, se eu posso acrescentar alguma coisa para várias pessoas que vão assistir, é um exercício. Um exercício que parece simples, somente tão simples. Mas a partir do momento que for colocá-lo em prática, vocês depois podem comentar como se sentiram. Vá no espelho. Aquele espelho que você tem na sua casa, num momento individual seu. Olhe bem no fundo dos olhos da pessoa que está refletida naquela imagem. E diga para ela: você é vitoriosa. Você é um ser humano digno de amor. Você merece toda a alegria, toda a felicidade, toda a prosperidade que o planeta, que o mundo, que Deus quer para você. Eu mereço ser feliz. Eu posso ser mais feliz. Eu posso ser amada. Eu posso ser desejada. Eu posso ser honrada. E se você conseguir falar isso, olhando no fundo dos olhos de quem lá está refletido, e não gaguejar, e não derramar uma lágrima, você está nota 10. Mas eu acredito que mais de 99% não vai conseguir completar o exercício na primeira vez. Insista, persista, porque você merece muito, nesse sistema de coisas, ainda ser feliz. Mesmo na imperfeição, né, Takashi? Mesmo na imperfeição, a gente tem que se conciliar com Deus. Ou com aquilo que você acredita, né? Com a energia maior. Sim, para que a gente consiga realmente suportar, né? Se colocar na mão dele para suportar, né, a imperfeição do mundo e a nossa mesmo. Claro. Né? Então, esse exercício que ela disse é fantástico. Porque vai chegar um momento, se ela exercitar que nem um músculo,
ela vai conseguir completar o exercício. Vai ter que ter outros episódios antes de voltar aqui, porque a gente estourou muito o nosso horário, mas foi muito bom. Então, para a gente finalizar, agradecer vocês. Eu falei no início, né, do livro que a doutora Ana me passou. Eu vou dizer, eu não li, não posso falar do livro, vou só replicar aqui, porque eu achei o título muito interessante. Chama Não Começou Com Você, que tem esse estudo, como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. O autor é Mark, eu acho que pronuncia assim, Wolynn, com W-O-L-Y-N-N. Também vou deixar na descrição aqui, para quem quiser, eu vou ler e vou falar depois desse livro. Sim. Bom, nós temos um amuleto aqui no nosso podcast, que é vocês conhecem o Daruma? Não? Ele é um amuleto da cultura japonesa, né? Então, todo convidado que vem a primeira vez, eu presenteio, né? Esse aqui é o do podcast e vocês vão receber um assim, tá? E ele vem com os olhinhos não pintados, tá? Os 2 olhinhos. Então, o que você faz? Por que ele é um amuleto? Quando você ganha você precisa ganhá-lo, você pinta um olhinho e você remete a um objetivo que você quer, um desejo que você quer, um sonho que você quer realizar, tá? Um objetivo qualquer. Material, enfim, qualquer tipo dele. Ele vai ser o seu amuleto que vai interceder por você, na cultura japonesa. Chama Daruma. Quando você atingir esse objetivo, você vai e dá um outro olhinho para ele, pinta o outro olhinho. Então, nós temos um objetivo, tá vendo que o daqui do podcast tem um olhinho só, vocês vão receber cada um de vocês, e aí quando vocês olharem e verem esses Darumas com o olhinho pintado, é porque atingiu o objetivo. Aí você pode perguntar para a pessoa. E você pode compartilhar o objetivo, não é problema nenhum, tá? Ou não, pode guardar para você, tá bom? Então, obrigado. Nós que agradecemos. Gratidão é a palavra. Muito obrigado. E bom, vai ficar, não tenha dúvida, com um gostinho de quero mais, né, pessoal? Pra gente trazer. Não sei não, né, vamos ver. Né? Vamos ver nos comentários. Vamos ver nos comentários. Se gostaram, o que querem saber mais. Isso aí. Né? Obrigado, gente.